Bom dia, meus queridos. Esticadinha, bom dia. E aí, galerinha? Dando o assunto para vocês, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a pele e seus anexos. Tranquilo? Então vamos lá, ok? Pele. Então vocês estão vendo ali dois desenhinhos, né? Mostrando para vocês ali a pele desses seres. Primeira coisa que chama a nossa atenção: por que nós temos pele, né? Então, lógico, a vida começou na água e da água ela foi para a terra. Por que foi para a terra? Porque a terra era um nicho desconhecido, um nicho, por exemplo, que não tinha inimigos. Então, alguns seres saíram da água, foram para a terra para conseguir alimentos, para fugir de predadores e assim por diante. Mas o problema de você sair da água, né, para ir para a terra, é que você tem que ter uma estrutura que não perca água. E qual é a estrutura que impede o nosso organismo de perder água? Uma delas, a estrutura mais complexa que a gente tem para evitar isso, é a nossa pele. Por isso que a nossa pele, ela tem uma camada de células mortas que evita que seres estranhos penetrem no nosso organismo e que a água do nosso organismo saia. Essa seria a função principal da pele, evitar que nós perdêssemos água quando saímos da água em detrimento da terra. Tá? Um desenho bem legal da pele que nós temos é esse aqui. Então vocês estão vendo ali a pele, chamado sistema tegumentar, né? Tegumento, pele é tegumento, e esse tegumento, então, é formado por uma série de pequenas estruturazinhas. O que vocês estão vendo lá? Deixa eu só pegar uma canetinha aqui para poder trabalhar com vocês aqui. Então, o que vocês estão vendo lá? A pele é formada pela epiderme, epiderme e derme. Tá, ó. Epiderme e aderme, ok? A epiderme é essa camadinha que você tem aqui bem no comecinho, ó, que vai até aquela parte vermelhinha que vocês estão vendo ali, né? Essa é a nossa epiderme. Essa camadinha de células que a gente chama de epiderme, ela tem bem na pontinha aqui, vocês estão vendo o amarelinho mais claro aqui, né? Até vou fazer uma flechinha aqui, para vocês verem. Essa camadinha aqui, ó, né? Ela é uma camada de células mortas. Então, são células mortas que vocês estão vendo ali, né, que nos protege contra a entrada de outros seres. Isso dificulta, por exemplo, uma bactéria penetrar no nosso organismo. Por quê? Porque ela não encontra nada aqui para poder se alimentar, mas mesmo assim, nós temos 10 vezes mais bactéria no nosso corpo do que células, para você ter uma ideia. Né? Então, mesmo assim, as bactérias estão aqui na pele. Elas estão aqui procurando uma oportunidade. Se você espreme uma espinha, se você se corta, ou qualquer coisa assim, aquelas bactérias que estão aqui, ó, penetram, né, na parte de dentro do nosso organismo, ou passam pela pele, pelo menos. Tá? Então, o que acontece? Essa parte morta aqui, né, essa camada mais de fora da pele, ela descama. Então, ela começa a descamar. E à medida que as célulazinhas vão morrendo, outras células vão sendo formadas. Então, ela é formada de baixo para cima. Né? Então, aqui na parte de baixo, as células estão sendo formadas. E à medida que elas vão morrendo, elas vão sendo empurradas para cima. É por isso que, às vezes, a gente sentado no sol, agora no inverno, né? Quando está muito frio, a gente dá uma de lagarto, fica naquele solzinho, sentado ali naquele solzinho. E quando você passa a mão assim, né? Em cima de você, assim, você vê uma porção de partículazinha, assim, né, naquele rainho de sol que entrou pela janela. Diz, nossa, eu tô cheio de pó. Não é pó. Quando você faz o atrito, você descama, você tira as células mortas que estão ali, tá? E essas células mortas, elas vão flutuar, né, no ar que tem ali. Mas, professor, como que a gente vê célula se a célula é microscópica? Vocês não estão vendo a célula, vocês estão vendo o quê? Um reflexo da luz passando, né, de um meio menos concentrado para o mais concentrado, né, física, e ele dá aquela ilusão de ótica, ele dá aquele brilhozinho, né? Aí o cara fica tentando pegar, né, não vai pegar nunca. É invisível, quer dizer, mesmo que pegue, não vai ver. Né? Então, veja, a gente vai descamando. Uma prova desse descamamento da nossa pele é a cutícula. Né? Vocês veem lá, né, mulherada com o delicatinho, né, sofrendo, nossa, se tirou um bife, né?
A nossa cutícula é o excesso de célula que está sobrando em cima da unha. Né? Nós estamos refazendo constantemente a nossa pele. Então, as camadas vão morrendo e outras vão sendo colocadas em cima. Né? Nós temos um ser, o ácaro, que se alimenta dessas células mortas. E qual é o local que nós deixamos mais células mortas? No lençol da cama. Né? Quando a gente dorme, a gente atrita com o lençol, com as cobertas, e ali fica cheia de células mortas. É por isso que os ácaros, eles atacam esses locais. Tá? Então, veja, o ácaro, ele existe, e ele está ali, ele está se alimentando das células mortas da nossa pele. Tem pessoas que são alérgicas ao excesso de ácaros, né? Tem rinite alérgica, por exemplo. Então, daí tem que estar limpando constantemente, né? Pano molhado, etc., para tirar, trocando roupa de cama todo dia, para diminuir isso. Não consegue eliminar completamente, tá? Mas consegue diminuir. Diminuindo já é uma coisa boa, né? O organismo não reage tão intensamente contra os ovinhos, etc., que tem ali. Certo? Então, essa camada mais externa, chamada camada queratinizada, morta, tá? Morta, ela também não tem nervos, não é inervada. Se não é inervada, o que acontece? Nós não sentimos dor. É por isso que você pode pegar uma agulha, né? Pegar aqui na pontinha do dedo assim e passar a agulha pelo dedo, você fica com a agulha presa no dedo, agulha, não sangra e não dói. Por quê? Porque não é inervada. Os nervinhos, eles estão aqui para baixo, ó, né? Vamos ver o nervinho aqui, ó, aqui esses nervinhos, vocês têm aqui as terminações nervosas, mas aqui não tem, ó, tá? O tecido epitelial, que dá origem à epiderme, epiderme, né? Ele é um tecido que não é vascularizado, não tem vasos sanguíneos e não tem sistema nervoso. É por isso que às vezes você arranha a pele, né, e fica aquele risquinho branco assim, você, nossa, um risquinho, mas não, passa a mão assim, até desaparece às vezes. Ele não sangra. Quando sangra é porque você passou a epiderme. Observe os vasos sanguíneos aqui, ó, os vasos sanguíneos aqui, vou desenhar eles aqui, ó. Né? Olha lá, desenhar não, mostrar. Eles estão aqui, ó, na parte de baixo, e não aqui no tecido epitelial. O tecido epitelial, uma das características do tecido epitelial, já adiantando para vocês, é não ser vascularizado, não ter sangue. Tá? Então, essa camadinha da célula aqui, ó, não tem sangue. Mas, professor, se não tem sangue, todas essas células são mortas porque não tem oxigênio nem alimento? Não. Tá? Existe aqui um tecido, uma chamada lâmina basal aqui embaixo, né? Essa última camadinha aqui, tá? É a lâmina basal. E a lâmina basal, que é a derme, ela tem sangue. E o sangue chega até aqui e deixa alimento e oxigênio aqui, nessa lâmina basal. E aí, né, por passagem de uma célula para outra, esse alimento, esse oxigênio, vai alimentando essas células vivas que tem aqui. Tá? Então, veja, chega oxigênio, chega alimento, mas de uma maneira diferente, um pouquinho diferente da normal, daquela que a gente conhece, tá certo? O que mais nós vemos aqui? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas agora na sequência, tá? Então, nós temos as glândulas sebáceas, nós temos, por exemplo, os pelos, nós temos as glândulas sudoríparas, então nós temos uma série de estrutura que veio também de brinde quando nós saímos da água para o ambiente terrestre, para poder controlar uma série de coisas que acontecem no nosso organismo. Lembre que nós somos homeotérmicos. Sendo homeotérmicos, nós precisamos controlar a temperatura, mantê-la sempre constante. Mas a temperatura fora do nosso corpo, ela varia. Então, o nosso corpo tem que dar um jeito de esfriar quando necessário, esquentar quando necessário. E aí, veja, ele tem uns anexos na epiderme que facilitam isso, tá? Ou pelo menos o sistema tegumentar como um todo, ele vai controlar ou vai ajudar a manter a temperatura do corpo constante. Para frente. Bom, primeira função, ó, proteção contra desidratação e o atrito, tá? Então aqui vocês estão vendo a pele, né? Como ela é toda rachadinha, toda quebradinha. Tá? Então, veja, ela protege o nosso organismo para que ele não desidrate. Regular a temperatura, também já falamos com vocês, né? Então ela vai regular, fazendo com que facilite o nosso organismo a não gastar tanta energia para manter a temperatura constante. Tá? Então, regulação da temperatura também.
Recepção de sensações. Ela não tem as terminações nela, mas um pouquinho abaixo, como nós já tínhamos visto no desenho anterior, deixa eu até voltar para vocês, né? Nós temos aqui alguns corpúsculos, algumas terminações nervosas específicas. Nós temos lá Ruffini, Pacini, que vocês não precisam saber, que são terminações de sensação de calor, de frio, né, de arrepio, tá? Que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né, que acontecem na pele, mas são terminações nervosas, tá? Que vêm até ali. Então, para essas terminações nervosas, a gente chama de recepção de sensação. Nós temos a excreção e a absorção. A excreção, vocês sabem, né? O que é excreção? Excreção é quando você sua. Quando você está suando, você está excretando. Lembra que eu falei com vocês, isso eu não falei, estou falando agora, né, que excreção é colocar para fora, tá? Quando você vai lá, né, fazer teu xixizinho, agora de manhã levantou lá, né, foi fazer o xixizinho básico, né, você estava fazendo excreção. Quando a gente sua, nós estamos pondo água com sais minerais para fora do nosso organismo. Isso é chamado de excreção. A absorção que se dá pela pele é na partezinha mais fina que nós temos da pele. Por exemplo, as partes vermelhas que a gente tem no nosso corpo, dentro da boca, por exemplo, quando você puxa, né, aquela partezinha do olho, aquelas partes vermelhas, ela é uma epiderme muito fininha. Então, ela pode absorver. Por exemplo, você já deve ter visto em filmes ou até conhecer pessoas que tomam remédio para o coração e normalmente põe aquela pílula embaixo da língua. Quando você põe embaixo da língua, se vocês levantarem a língua de vocês vão ver que embaixo ela é cheia de veias e artérias aparecendo até, porque a pele ali em cima é muito, muito fininha. E o que acontece? Aquele remédio é absorvido rapidamente. Quando a gente segura um remédio na boca, ele é absorvido mais rápido. É lógico que vocês não vão fazer isso, porque tem muitos remédios que é amargo, que ela desgasta. Vai segurar na boca ali e vai dar até ânsia, tá? Mas se a gente conseguisse segurar ele na boca, né, a absorção dele seria bem mais rápida, tá? Porque ali é vermelhinho. Os órgãos sexuais, né? Os órgãos sexuais são vermelhinhos também, a pele é bem fininha. Para quê? Para que você tenha as sensações do ato sexual. Proteção contra raios UV, né, a melanina, isso aqui também é muito, muito importante. Vocês sabem que os raios UVs, eles são cancerígenos, tá? Então, para nos proteger disso, a nossa pele tem a melanina, que vai escurecer, vai abrir um guarda-solzinho, depois a gente vai ver, tá? Com mais detalhes, protegendo a célula contra esses raios UVB. E a síntese da vitamina D, aqui é D3, né, que é a mais específica. A síntese da vitamina D também é importantíssima, porque faz com que das vitaminas essenciais, lembre que vitaminas, elas são elementos químicos que vão auxiliar, ou melhor, são essenciais, não auxiliam, mas são essenciais na produção de muitas proteínas. Sem vitamina, nós não temos determinadas proteínas. E sem determinadas proteínas, morre, tá? Então tem que ter a vitaminazinha lá, tá? Então a vitamina D3 serve para isso. Tranquilo? Dúvida? Vamos para frente, vamos falar um pouquinho de cada uma delas agora, tá? Então aqui você tem a pele fina, que eu tinha falado para vocês, só para vocês terem uma ideia da diferença. Ó. Essa é a pele fina. Uma pele fininha, tá? Ó, vocês estão vendo lá a pele que eu falei para vocês da boca, ou a pele mesmo, uma região pouco atritada do nosso organismo, digamos assim, tá? E aqui do ladinho você tem, só para o conhecimento de vocês, a pele grossa. Olha a diferença dessas camadas aqui, ó, de pele, para essa camadinha aqui, né? Aqui, por exemplo, a sola do pé. Tem gente que tem a sola do pé tão dura, tão espessa, que pisa numa taxinha, a ponta da taxinha fica aqui, né? Na pele, o cara nem chega a sentir dor, porque fica aqui. Nem chega nas terminações nervosas, o cara nem sabe. Ele só sabe que tá com uma taxinha porque faz barulho quando ele anda, né? De tão grossa que é a pele do pezão do cara lá, tá? Então isso aqui, ó, é uma proteção contra o atrito. É por isso que nativos, desculpe, que andam descalço, tá? Tem essa camada de pele aqui bem espessa. Então é uma proteção que o pé tem, né, contra os atritos do meio, tá? Então, é normal. E outra coisa, a gente não deve tirar, tá? Quando, por exemplo, você tem, vejam, né,
Lógico, às vezes tem que fazer um tratamentozinho, né, para não ficar tão grosso. Mas quanto mais você tira, por exemplo, a mulher vai lá e começa a lixar essa parte do pé. Lógico, fica lisinho, fica bonitinho, mas você está tritando. Então, o que você está fazendo com que essas camadas de célula fiquem cada vez mais grossas. E com isso, você vai engrossando isso. Tá? É lógico que entre ficar lá com o pé tudo cheio de rachadura, né, as pessoas preferem lixar, tirar o excesso. O calo é um exemplo disso também. O calo do sapato, por exemplo, que aperta e que faz com que forme aquele machucadinho e depois ele fique lá aquela coisa grossa, é isso aqui, ó. É uma defesa. Você estava machucando a pele e a pele começou a depositar células ali para te defender. Vamos para frente. Aqui vocês estão vendo no microscópio, né, como é que é a epiderme propriamente dita. Esse risco azul que vocês estão vendo aqui, né? Então, se eu olhasse no microscópio, é isso que eu ia ver. Vamos para frente. Aqui a pele fina, pode ver como ela já é bem mais estreitinha, mas olha como está descamando também, ó. Tá vendo o descamamento ali? Tá? Ele aparece um descamamento bem legal aqui, né? Dessa célulazinha. E a cor da pele? Como é que se dá a cor da pele? A cor da pele se dá pela quantidade de melanina. Então, o número de melanócitos. Melanócitos são as células com melanina. Células que vão fazer com que a pele escureça. Tá? Então, ela tem duas coisas. O melanócito varia de diferentes regiões da pele. Então, qualquer pessoa vai ter regiões da pele que são mais claras e mais escuras. Tá? Dependendo se você expõe mais ela ao sol ou menos, né? E a diferença entre as raças, que daí já está na genética a produção dos melanócitos. Então, a genética vai determinar também a cor da pele. Você vai passar, né, essa genética aos seus filhos. Uma enzima chamada tirosinase, que vai estimular, essa tirosinase aqui, ó, vai estimular a produção de melanócitos. Então, quanto mais tirosinase é produzido, maior é o número de melanócitos. Ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre a pele. Ó, aqui nesse desenho aqui de baixo, ó, nesse aqui, tá? O que vocês estão vendo é um melanócito, uma célula produtora de melanina. Né? E a melanina vai ocasionar o escurecimento da pele. Observe como ela é cheia de projeções, ó, tá vendo? Essas projeções, elas entram no meio de outras células. Tá? Então, vai se colocando. Observe aqui para trás, ó, como ela está inervada. Tá? E ela vai produzindo melanina. Melanina é um pigmento escuro. Esse pigmento escuro vai protegendo as células. Mas, professor, proteger do quê? Vamos ver na prática aqui. Na prática, não, numa lâmina de verdade, né? Aqui vocês estão vendo uma lâmina de pele de verdade e observe esses pontinhos escuros em cima da célula. Aqui, né? Tá vendo? Ó, isso aqui é o melanócito. A melanina foi produzida e está escurecendo a pele. Mas, professor, por que está escurecendo a pele? Então, vamos lá. Lembra da célula? Agora vamos juntar o que vocês já sabem. Vocês já sabem que a célula, vou fazer um desenho aqui esquemático de uma célula, ela tem um núcleo e que dentro desse núcleo nós temos uma coisa muito importante, que é o nosso DNA. O DNA tem informações genéticas que não podem, em hipótese nenhuma, ser alteradas. E o raio UVB, ele consegue atravessar a célula, atravessar a membrana do núcleo e atingir o DNA. Quando ele atinge o nosso DNA, ele quebra estruturas do DNA. E isso não pode acontecer. Então, para defender isso, a célula produz melanina que vai ser colocada... Deixa eu só trocar aqui. Que vai ser colocada aqui em cima. Tá? Então, como se fosse um guarda-chuvinha que ele deposita aqui. Observe, a cor escura aqui vai defender a célula dos ultravioletas. Então, o que vai acontecer? O ultravioleta vai proteger. Então, o ultravioleta vem aqui, ele vai bater, pode até atravessar aqui, bate nessa parte escura e é refletida. Quanto mais melanina a gente colocar na célula, né, mais escura ela vai ficando.
Anexos da pele agora. Então, vamos ver o que a nossa pele tem de a mais, né, para nos proteger. Então, a primeira coisa que nós temos são as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, para que elas servem? Como nós falamos para vocês, as célulazinhas são mortas. Se elas são mortas, elas se tornariam quebradiças a nossa pele. Para evitar que a nossa pele se torne quebradiça, para que ela se quebre, nós temos glândulas que vão produzir gordura. Essa gordura vai se espalhar sobre a pele, evitando que ela se torne quebradiça. Hoje vocês podem estar sentindo na mão de vocês como a nossa mão está ficando mais seca. Por quê? Pelo uso do álcool gel. O álcool gel tem que continuar usando, tá? Mas ele também retira a gordura natural da pele. Então, de tanto a gente usar, né, o álcool gel na mão lá, você sente assim que a mão está ficando mais áspera, né, mais seca. Você vai lá, usa um creminho, né, e etc. Hoje os álcool gel já tem, né, o gelzinho que é justamente para não deixar tão ressecada, mas mesmo assim a gente sente o ressecamento na pele, né? Então, e a palma da mão é um local que a gente tem pouca glândula sebácea. Então ele resseca mais rápido. Né? Então, o que acontece? Essas glândulas sebáceas, elas vão lubrificando a nossa pele, não deixando a pele se quebrar. Uma outra função que ela tem é no eriçamento do pelo. Tá? O nosso pelo, pode ver, isso aqui é um pelinho, tá? E aqui embaixo, se você olhar, você vai ver uma glândula sebácea bem aqui, ó. Tá? Vou circular ela aqui, ó, pra vocês verem. Tá? A glândula sebácea aqui, tá vendo? Ela está pertinho do pelo. Por quê? Porque o pelo trabalha. Ele eriça e ele baixa. O cachorro, por exemplo, quando está com frio, o gato, que vocês estão falando aí quando está com frio, ele eriça os pelos para aparecer, né, para deixar um colchão de ar entre a pele e os pelos. Lógico, existe isso também no comportamento. Quando eles estão bravos, etc., eles eriçam o pelo para parecerem maiores do que são. Né? Então, dão aquela sensação de maior. Mas o eriçamento do pelo é uma forma de você manter a temperatura, né, embaixo, formando um colchãozinho. Nós não temos pelo para isso, mas ainda temos o estímulo do eriçamento. Pode ver que às vezes, né, você está lá, tem aquele ventinho que antes, nossa, arrepiei, né? Ou arrepiei de frio. Tá? Ou outra coisa, né? Alguém passa a mão no pescoço, você, ui, fiquei arrepiado. Aquilo lá, que muita gente acha que é um reflexo sexual, na verdade não é. Quando passa uma mão no teu pescoço e você arrepia, é um aviso de que alguma coisa está saindo, né, ou está indo em direção à cabeça. Imaginem vocês deitados lá na pré-história, numa caverna, tá? Em que você deitava no chão, você não tinha cama, não tinha nada. Né? Imaginem agora uma aranha vindo em tua direção. Né? Tem gente que, essa hora já até saiu da sala correndo. Né? Mas você está lá deitado e ela vem vindo. Tá? O que acontece? Quando ela vem, né, na nossa pele, quando ela sai da parte do corpo e vem para uma parte muito mais delicada, que é o rosto, ela pode ter que passar pelo pescoço. Tá? Então, o que acontece? Você sente o arrepio. Tá? Esse arrepio chega a acordar vocês. Então, olha lá. A outro anexo da pele que nós temos são as glândulas sudoríparas agora. Glândulas sudoríparas são glândulas de suor. Então, as glândulas de suor, vocês já sabem, é aquela que vai refrescar a nossa pele, tá? Então, vamos achar uma glândula sudorípara aqui para vocês. Olha aqui, ó, uma delas aqui. Está em vermelhinho ali embaixo, né? Então, a glândula sudorípara aqui, ó. Ela começa lá embaixo na nossa pele, vem subindo, 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 até a partezinha de cima aqui. Tem um porozinho, né, por onde o material que ela produz, água, sais minerais, às vezes até com um pouquinho, né, de material da nossa urina, também pode sair junto com o suor, tá? Uma maneira do nosso organismo se eliminar, né, esse ácido úrico, né? Então ele acaba pondo aqui por cima. É por isso que quando muitas vezes as pessoas usam uma correntinha que não é de ouro, digamos assim, né, ela fica azinabrada, porque o ácido úrico depositado sobre a pele ataca o metal, é um ácido, né? Ataca o metal. Quando o ar bate sobre essa água, o que ele faz? Ele faz essa água evaporar. Quando a água evapora, lembram lá da sétima série? Quinta série? Que a água, por exemplo, quando evapora, ela tem que roubar calor. Então, para se transformar de líquida em gasosa, digo, tem que roubar calor. Tá? Então, ela rouba calor da pele e evapora. Roubando o calor da pele, a pele esfria. Então, ó, glândula sebácea,
tá? Agora, glândula sudorípara, segundo anexo da nossa pele. Tranquilo? Quase lá, tá? O terceiro que nós temos é o pelo, mais especificamente o folículo piloso. Por que o folículo piloso? Porque o folículo piloso, essa parte aqui de baixo, é a parte viva, tá? Por isso ele está falando em folículo piloso. Toda a outra parte do pelo, do cabelo, é morto, tá? É queratina depositado sobre as partezinhas, né, aqui. Tanto que não sente dor, você pode cortar o cabelo sem tomar anestesia geral. Eu vou no barbeiro, eu tenho que tomar anestesia geral, ele corta meu cabelo, né, já aproveita a cortar a unha também, né, para mim não sentir dor. Né, e vou lá ao médico do lado para que, caso comece a sangrar, né, não. Matéria morta, tá? Você vai cortar lá. Por isso não adianta também passar, né, shampoo, né, de proteína. Eu comprei um shampoo agora que vai ficar muito bem para o meu cabelo, ele tem proteína. Cabelo não tem boca, não vai comer a proteína, tá? Então não adianta. A diferença dos shampoos é se limpa ou não limpa, tá? Vamos ser bem sinceros. Tá? Alguns têm mais soda, outros têm menos soda. Os que têm menos soda são melhores. Não agridem o teu couro cabeludo. Né? A diferença do shampoo é essa, tá? Então, isso que vai fazer o shampoo ser mais caro, menos, né? Mas todo o resto que tem ali, né? E alguns lá, eu comprei um shampoo para cabelo oleoso, tem mais soda. Eu comprei um shampoo para cabelo seco, tem muito menos soda. E às vezes tem até um pouquinho, né, de óleo lá para não deixar ressecar o teu couro cabeludo. Tá? Então, isso é a diferença dos shampoos. Mas provitamina, não sei mais das quantas, não adianta nada. Né? Shampoo de ovo, né? Para quê? Não tem sentido essas coisas. Tá? Então, pro pelo, não tem sentido nenhum. Ele é morto. Tá? Couro cabeludo, ou melhor, o cabelo é morto. Lembra que eu falei lá que, dependendo da soda, você pode estar queimando essa camada de células aqui. E queimando isso, que nem tem gente que usa sabão de coco para lavar o cabelo. Sabão de coco, gente, é o que mais tem soda. Tanto que sabe para que serve o sabão de coco? Se vocês perguntarem lá para os bisavós de vocês, para os avós de vocês, antigamente as fraldas de nenê eram feitas de pano. Você não tinha fralda para comprar em farmácia. Você tinha que fazer o quê? A criança usava, você tinha que lavar as fraldas. E uma das coisas que se usava para fralda era o sabão de coco, porque ele removia, né, a marquinha de cocô do nenê, porque ele tinha muita soda. Então a fralda ficava bem branquinha. Tem gente que usa isso no couro cabeludo. Imagine o estrago que isso faz. Tá? Ele vai queimar o couro cabeludo e depois de um certo tempo isso começa a descamar. E você tem caspa. Mas, professor, eu usei porque falavam que era contra a caspa. Não, assim, na hora que você põe ele, ele queima até as caspas que estão ali. Então elas diminuem. Mas logo depois a pele começa a descamar. E daí, quando a pele começa a descamar, você tem que usar o sabão de coco de novo. E ele queima a segunda camada. Então você fica o quê? Eu sou viciado em crack, eu sou viciado em sabão de coco. Porque você não vai poder deixar de usar, porque ele vai estar sempre queimando a tua pele lá. Né? Tem gente que passa a mão de coco, chega a arder o couro cabeludo, agora matou os bichos. Que bicho? Ah? Então, na verdade, não é o certo. Tranquilo? E, finalmente, o último anexo que nós temos são as unhas. As unhas também, né, gente? É matéria morta. É matéria morta, aqui vocês têm um desenho. Para que serve a unha? Ela serve para proteger a ponta dos dedos. Então, para proteger a ponta lá contra atrito, etc., né, nós temos a unha. Em alguns animais, essa unha se transformou em garra. Né? E aí tem a finalidade de destroçar, de defesa, a arma de defesa do corpo. Tá? Mas é morto, gente. Tá? Não é vivo. Tanto que você pode cortar sem sangrar. Professor, mas eu passo esmalte lá para deixar, e daí quando eu passo esmalte, a unha fica mais forte. Lógico que fica. O que você está fazendo? Você está passando, olha aqui no desenho lá, você está passando uma camada de tinta, esmalte, em cima da unha. Então ela está ficando mais grossa. Né? Isso vai evitar que ela rasgue, mas ela continua igual. Tá? Ela não vai ficar mais forte. Mas a minha mãe disse que se eu usar óleo de banana, né, óleo de banana é para fazer pinga de banana, tá? É outra história. Tá? Então, o que acontece aqui, é que ela continua da mesma finura. Só tem um jeito de você deixar a unha grossa.
tá? É você manter ela curta e atritar as unhas, ok? Esse seria o último anexo da pele que nós temos. Aqui você tem, né, a lúnula, que é aquela partezinha branca, ainda um pedacinho vivo da unha, tá? Aqui para trás nós temos a matriz da unha, a matriz viva, que fica dentro do dedo. E toda essa secreção que você está vendo aqui, né, é material morto. Lógico que podem ver como ele tem uma pele grudada embaixo, né? Então é lógico que se você tentar remover a unha, vai doer. Imagine, antigamente, ou para tortura, né? As pessoas enfiavam o espetinho embaixo da unha. Ó, pegava toda aquela matéria viva que está aqui. Imagine a dor, né? Então, veja, ele está grudadinho ali, né? Mas está protegendo essa parte do dedo. Mas é matéria muerta. É um anexo epidérmico, é um anexo da epiderme ou da pele, como a gente chama. Tranquilo? Beleza? Então, gente, é uma aulazinha light, né? Uma aulazinha mais curta. Se não tiverem dúvida, é só dar aquele tchauzinho e até.